Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. No Papo de Futuro de hoje, comemoramos um ano desde o lançamento do ChatGPT. Vamos discutir como esse aplicativo se popularizou rapidamente e como ele pode ser utilizado de maneira produtiva e ética. Quem fala sobre esse tema é Beth Veloso, jornalista e consultora da Câmara. Olá, Beth. Obrigado pela presença mais uma vez. Olá, Cláudio. Olá, ouvintes e também quem está acompanhando a gente pela TV. Então, a gente não podia deixar de falar do aniversário do ChatGPT. Ele mudou a forma como a gente interage. Foi o aplicativo de todos os tempos que mais cresceu, milhões de pessoas em poucas semanas em todo o mundo e que está completando agora um ano. Então eu vou começar o programa dizendo o seguinte: a ferramenta mudou o panorama da interação, assim como um cometa riscando o céu. E também a gente vai explorar esse aplicativo como um incêndio num campo de palha. Ou seja, Claudinho, aqui não é a Beth Veloso falando, né? Eu pedi ao ChatGPT para escrever o roteiro desse programa de hoje com metáforas e, naturalmente, ele exagerou bastante, ficou bem engraçado. Mas eu adorei a experiência, só que vamos voltar para o meu roteiro, porque é exatamente isso que o chat faz. Por isso, eu trago aqui, junto com o Cláudio, algumas perguntas e respostas para a gente aprender a incorporar de uma vez por todas o ChatGPT na nossa vida, de uma maneira eficiente e divertida, como eu mostrei agora, não é isso, Cláudio? Pois é, a primeira pergunta é essa: como usar o ChatGPT? Ele é eficiente, ele pode ser, por exemplo, a gente pode fazer uma comparação, ele é tão eficiente quanto uma câmera fotográfica nas mãos de um fotógrafo que seja habilidoso. Mas aí é isso, a máquina captura a imagem e o olhar artístico é que dá vida à foto, não é isso? Exatamente. Olha, a minha querida, por exemplo, Esther Melo de Oliveira, a quem eu homenageio com esse programa, ela não conseguiu conhecer o ChatGPT e esses potenciais. Ela ficava na televisão, adorava o que fazia e eu presto aqui uma enorme homenagem a ela nesse momento. Então, o chat, a gente que está vivendo agora nessas novas gerações, ele nunca vai substituir a nossa criatividade, mas tem um porém quando a gente falar de trabalho material. Então, para desvendar essas questões que são ambíguas, eu chamei o professor João Lima. Ele é servidor do Senado e ele tem 2 doutorados, gente, Direito e Ciência da Informação. E eu pedi uma ajuda. João, como é que a gente consegue navegar no ChatGPT para a gente fazer perguntas mais eficientes? Vamos ouvi-lo. O ChatGPT não é um banco de dados. Ele tem o conhecimento comum, ele tem o conhecimento do idioma e de vários idiomas da língua, mas ele não serve para, por exemplo, retornar uma jurisprudência específica de um determinado assunto, porque ele não é um banco de dados. É necessário saber que ele vai conseguir trabalhar o texto, melhorar a qualidade, ele tem capacidades de raciocinar no senso comum, naquilo que ele foi treinado. Então, vou dar um exemplo bem simples. Se eu falar assim: olha que coisa mais linda, mas cheia de... Todo mundo sabe que a próxima palavra seria graça, devido à música de Tom Jobim, Garota de Ipanema. O ChatGPT também iria prever a palavra graça, devido ao número de vezes que ele foi treinado com essa palavra. Então, é o contexto que define a próxima palavra e assim ele consegue gerar um texto coerente e seguir instruções. Então, não vamos passar para ele uma tarefa que seja típica de banco de dados. Por exemplo, qual é o artigo 20 da Lei Complementar 195? Isso ele não vai responder, a não ser que essa lei tenha sido tratada muitas vezes. Ele funcionaria, por exemplo, para o artigo 1º da Constituição. Por quê? Porque o artigo 1º passou muitas vezes no treinamento dele. Beth, eu queria então aprofundar essa nossa compreensão sobre o ChatGPT. Como é que eu tenho que fazer uma pergunta para ele que ele entenda o que é que eu preciso, o que é que eu necessito? Resgatando o que o professor João Lima falou, eu preciso criar um contexto com aquele texto que eu coloquei ali, naquele prompt, dizer qual é o objetivo, como é que ele vai ser usado, e criar uma persona significa
Agora, como se você fosse um filósofo, chat, escreva isso ou edite essa mensagem e complemente de alguma forma, me aponte os caminhos, me dê 3 versões. Portanto, gente, o mais importante, o mais fundamental é que o texto é seu e isso é maravilhoso, porque você pode errar bastante. O chat, ele só vai dialogar com você como se fosse um assistente, um colega de escola ou mesmo um professor que está ali para dar uma melhorada. Eu digo assim, é como se você fosse o criador e o chat, ele melhora a sua criatura. Portanto, vamos ouvir novamente o João Lima sobre isso. Uma técnica comum que é utilizada no ChatGPT é você definir para que ele assuma um papel, uma persona, né? Então você pode falar assim, haja como um filósofo. A minha pergunta é sobre isso e aquilo, e você tem que incluir informação de contexto. Então, todos esses elementos fazem parte do que a gente chama do prompt, a pergunta que vai ser encaminhada, e a partir desses dados ele vai inferir um novo texto. Beth, vou tentar resumir, porque eu sou da geração que ainda está entendendo o ChatGPT. Uma ferramenta que, se for usada corretamente, pode melhorar o trabalho, a vida cotidiana. É um recurso, assim como uma calculadora, assim como a tabela periódica, né, que ele é para ser utilizado e não para a gente ter medo. Mas, em contrapartida, é preciso regular o uso dele, né, enfim, assumindo que essa é uma mudança de paradigma importante, mas que é preciso regular. É isso mesmo? Exatamente, Cláudio. Eu parto de algumas premissas. A primeira, o chat veio para ficar. Segundo, ele não é responsável pelo plágio, pela fraude, por um projeto de lei que foi simplesmente 100% criado no chat. Terceiro, ele é um organizador, ele não é o autor. E como você bem colocou, ele melhora o trabalho e, em certa medida, ele pode fazer uma superação das dificuldades e diferenças cognitivas. Ou seja, uma pessoa que não escreve tão bem, mas faz outras coisas muito bem, ela vai ter essa dificuldade superada. Olha que coisa bacana. Portanto, ele é útil para muitas funções, inclusive, como eu mencionei, na própria atividade parlamentar, mas ele não substitui as responsabilidades do representante do povo. Por quê, gente? Porque o trabalho político é muito mais complexo que isso. Você tem as suas causas, a sua base, as bandeiras que você defende, as políticas públicas que você tem que conhecer com profundidade. Portanto, a gente vai discutir e ouvir novamente agora o professor João Lima sobre essa abordagem. E no caso de uma criação, uma tarefa escolar, o ChatGPT vai ter mais um papel auxiliar de revisor. Ele não pode ser o criador, né? Então, nesse caso, tem um caso interessante. Um professor de linguagem de programação falou que com o ChatGPT as notas caíram. Por quê? Porque nos exercícios os alunos usavam o ChatGPT para resolver o exercício e na prova ninguém sabia resolver, porque na prova não tinha ChatGPT. Então, como uma ferramenta, é possível ter um uso bom e um uso ruim. Nesse caso específico do exemplo, imagine um aluno que está com dificuldade em fazer o programa. Ao invés de ele pedir para o ChatGPT fazer o programa, ele vai fazer a tentativa dele e perguntar onde é que eu estou errando, o que é que eu posso melhorar. Então eu estaria fazendo o uso mais inteligente dessa ferramenta inteligente e não o uso burro da ferramenta inteligente. Beth, como tudo na vida, ética, transparência e respeito são fundamentais, né, na utilização do ChatGPT. E, inclusive, é uma evolução que é recomendada pela própria Unesco, né, a organização, a vertente da ONU que se preocupa com educação e cultura, é recomendada nas universidades, né, o que ajuda um pouco a desmistificar o ChatGPT como o nosso inimigo. Isso vai dar certo, essa desmistificação? Então, na medida que a gente se apropria e incorpora, na verdade, essas novas tecnologias que vão surgindo sem temê-las, tudo acontece. Por exemplo, as universidades, elas são
o berço, o centro da ciência, onde o mundo evolui, onde a gente descobre coisas novas, traz coisas que nunca foram ditas antes. Portanto, o que precisa fazer? Muito simples, você usa o chat, você pode criar tabelas, você pode traduzir textos que estão em outros idiomas, até mesmo em sânscrito você consegue, né? Em turco, olha como isso amplia a possibilidade do conhecimento. Mas você tem que ir ali na sua metodologia, nos seus agradecimentos, dizer, usei essa ferramenta da forma como eu usei, e são inúmeras ferramentas, cada dia a gente tem uma nova ferramenta de modelação desse tipo de linguagem que a gente tem, né? Modelo de linguagem, de geração de linguagem, sendo lançada. Portanto, olha outro uso super importante. Com relação à acessibilidade, que o professor João Lima ressaltou. Eu posso, por exemplo, como professor, estar criando várias instruções, modelos, conteúdo, provas para pessoas que têm dificuldade de acessibilidade, desenvolver questões. Eu posso também estar usando o chat por sistemas de voz, por exemplo, ajudando imensamente, dando acesso imensamente para pessoas que têm dificuldade de visão ou dificuldade auditiva. Então, mais do que isso, a gente precisa colocar, e vem aquela velha pergunta, né? Será que eu vou ser, então, substituído pelo chat GPT ou pela inteligência artificial? Olha, nada é garantido, nada é permanente. Por exemplo, hoje o reconhecimento facial, ele está possibilitando ferramentas que vão sim permitir que robôs, assistentes virtuais, monitorem, por exemplo, obras. O Márcio, nosso querido apresentador, me mandou uma imagem que dizia, olha, o ChatGPT cria texto, mas não constrói esse prédio. Só que será mesmo? Porque esses robôs, esses assistentes, eles vão ser capazes sim de monitorar obras e, sobretudo, de fazer trabalhos manuais, construções físicas que requerem, primeiro, alto grau de destreza, segundo, julgamento e, terceiro, ação criativa. E para terminar, Cláudio, as alucinações, né? A gente alucina com o ChatGPT, mas o ChatGPT alucina criando fatos inconsistentes, porque ele entende que ele precisa atender aquele comando, ele precisa ser extremamente eficiente. Então, ele não sabe o que ele faz, ele inventa. E isso é uma alucinação. Portanto, muito cuidado, e é por isso que não é uma invenção da roda. Tudo precisa ser checado no ChatGPT. O humano ainda não está substituído. A gente termina, então, esse programa com essa invocação, né? Da gente olhar para a IA no bom uso inteligente como uma ferramenta extremamente libertadora.